Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy, vou dar continuidade no curso Arduino Advanced. Nós estamos na aula 4, vamos finalmente falar aí do Ethernet Shield. Demorou um pouco, mas é porque eu estava estudando também. Esse cara não é fácil de mexer com ele. Vai muito aí de conhecimento de programação, precisa ter conhecimento de HTML, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente vai precisar ver. Esse é o Ethernet Shield, eu vou falar do ISNet, né, que é o W5100. Ele é totalmente compatível com o Arduino. Existe um outro modelo que eu já vi o pessoal falando aí que teve muito problema porque ele não é exatamente compatível, já vou explicar por quê, mas deixa eu mostrar primeiro aqui o Ethernet Shield, aqui, o verdadeiro, aqui, o real, que é o seguinte, esse meu modelo aqui, ele tem um cartão SD também, depois a gente vai aprender a mexer nesse cara aqui, é muito legal. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, bom, o básico dele é que ele tem a conexão de rede, né? Eu estou com o cabo de rede aqui já ligado no meu roteador, vocês devem ter um roteador ligado na internet aí. O meu roteador é um roteador wireless e eu estou usando, ele tem 4 portas na parte traseira dele que eu estou usando para ligar, que eu ligo meus computadores aqui em casa. Eu acho que isso é uma coisa que é bem comum aí nas casas brasileiras hoje em dia, ter um roteador que você conecta seu notebook, seu computador pessoal, e agora vocês vão poder conectar o Arduino. Lógico que vocês vão precisar de um cara desse, que é esse shield de Ethernet. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que esse aqui, deixa eu ver se dá para focar aqui, ele é o shield da revisão 3, aqui, R3, Shield Model Ethernet R3, Shield Ethernet Model R3. Esse R3, o pessoal do Arduino lançou o Arduino Uno revisão 3, tá? R3 é de revisão 3. Por que eles lançaram esse cara? É uma versão nova do Arduino, então vocês vão perceber inclusive que o Shield ele não encaixa exatamente no meu que é uma board do M69. Ela vai ter menos pinos aqui. Na hora que vocês forem encaixar aqui, vocês vão ver que vai sobrar uns pinos aqui. Deixa eu fazer um encaixe aqui para mostrar. Aqui. É bem fácil. Tem o conector ISP também que tem que conectar aqui. Tomem cuidado para não entortar os pinos. Aí. Não é uma ciência muito exata, tá? Essa conexão aqui, mas é isso aí. Aí. Fica um pouco para cima assim, mas é isso mesmo. Um pouco torto, mas é isso mesmo. Olha aqui, sobrando 2 pinos desse lado aqui e 2 pinos desse lado aqui. Isso porque o Arduino Uno novo, revisão 3, ele já tem mais dois pinos aqui que vão ser utilizados em versões futuras. Não sei porque que eles implementaram isso na revisão 3 sem ter funcionalidade, mas alguma decisão de projeto que eles tomaram lá. E é isso, fica assim então, a parte de montagem ela é bem simples, é só realmente encaixar o shield em cima do seu Arduino. Essas pernas sobrando aqui, não se preocupem, não vai fazer diferença. E da parte de montagem, lógico que a gente vai ter que ligar aqui, faltou o cabo aqui, o cabo de rede e o cabo USB. Pronto, tudo ligado então. Tá, vamos vir aqui para a apresentação, porque essa aula é mais teórica mesmo, não tem muito jeito, eu vou ter que passar por algumas coisas bem teóricas aqui antes da gente começar a mexer. Eu fiz um vídeo aí de apresentação do acendimento da lâmpada, não vai dar para mostrar isso nessa aula, nós vamos ter que fazer uma série. Eu vou falar um pouco do básico sobre redes agora. O acionamento do dispositivo pela rede vai ficar para a segunda parte dessa aula, embora não acredito que vão ter só 2 partes, eu acho que vão ter mais partes, porque nessa aula nós vamos falar sobre a programação do web server. Vou detalhar mais isso depois, mas para a gente entender, a gente pode fazer um web server e pode fazer um web client, então eu vou ter que fazer algumas aulas também sobre o web client. A configuração do roteador a gente vai ver depois, ficou aí, mas não vai caber nessa aula.
E a questão de usar os apelidos para os IPs, que é os DNS, lá o MyDNS, esses apelidos que a gente consegue fazer para não precisar ficar digitando ou decorando o número de IP. Vou falar sobre IP também. Então vamos dar sequência, porque o assunto é extenso. O básico sobre redes, não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas a gente precisa ter alguns conceitos. A gente precisa ter o conceito de intranet e internet. Intranet, lógico que tem muita gente que já tem esse conceito e tudo, mas eu vou precisar passar por isso para todo mundo ficar na mesma página. Intranet é a rede que a gente tem em casa, a nossa rede, vamos dizer, que está atrás do roteador, que está lá conectado no nosso roteador, seja wireless, seja com fio ou sem fio, faz parte da nossa intranet. E a internet é justamente o depois do roteador. O roteador ele é responsável também por fazer por isso que ele tem esse nome, inclusive, porque ele faz rotas, né? Ele define rotas. E uma dessas rotas que ele faz é esse acesso à internet da nossa rede interna para a externa. Porque a internet nada mais é do que uma rede também, só que é uma rede mundial de computadores. E a intranet é a rede local dos nossos computadores. Vocês podem ver, eu coloquei alguns exemplos de IP, ficou um pouco pequeno aqui, mas esses exemplos de IP de intranet, vocês já devem ter visto. Vocês podem ver que o IP são quatro porções de números aqui, quatro dígitos aqui. Dígitos não, né? São 4 números mesmo, separados por pontos, e eles são do tamanho de um byte, vão de 0 a 255. Então vocês têm alguns IPs aí que vocês já devem ter visto, que começam com 10, né? 10, 00, 10, 1, 2, enfim, normalmente muda o último número. Tem alguns IPs que começam com 72, mas o mais comum mesmo é esse aqui, ó, 192.168.0. O número do seu IP. Normalmente muda o final, que é o que vai determinar o IP da máquina. Então, numa rede que começa com 192.168.0, a gente vai ter, normalmente o roteador é o número 1, tá? Esse último número aqui fica sendo o número 1, e vai, né, de 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Mas a gente costuma mexer sempre no último número. O roteador, então eu estava falando que o roteador é o número 1 e os computadores eles vão pegando os números aí. Se tiver, por exemplo, o roteador tiver um DHCP que atribui automaticamente o IP para o computador quando ele é conectado e ele designa automaticamente, ele vai colocando aí no final lá número 2, número 3, quantos computadores forem sendo ligados, ele vai incrementando esse número. Não tem uma regra muito... na verdade eu não sei qual é a regra que ele usa para determinar, então vocês precisam verificar qual é o IP do computador de vocês, se vocês quiserem conhecer aí o IP de cada um dos computadores. Inclusive, para vocês conhecerem o IP dos computadores, no caso do Linux que eu estou aqui, deixa eu abrir um terminal aqui. É um comando chamado ifconfig, ifconfig, e qual é o adaptador, né? No meu caso aqui, ele já me trouxe todos os adaptadores, tá? O ETH0 aqui não está ligado, não tem IP. O loopback, que é o IP de laço dele, e o WLAN. O meu notebook ele está ligado por wireless, então ele tem um adaptador, ele está usando o adaptador da rede wireless. O IP do meu computador, olha, vocês podem ver que olha como é que é a máscara do meu aqui, ó, 192.68.1.2. Então eu acho que é o único computador que está ligado aqui na rede, então ele pegou o IP próximo do roteador, que é o número 2. O roteador é o 192.168.1.1 e a minha máquina aqui é o ponto 2. Então, eu posso, sabendo isso, eu posso atribuir para o Arduino
o IP 3, 4, 5, o número que eu quiser, que não seja igual da minha máquina e nem o do próprio roteador. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Os IPs da internet não tem uma regra mastigadinha assim como os da intranet, porque eles são regidos por órgãos de pesquisa, como no caso da FAPESP, que registra os domínios, né, de sites que a gente conhece. E na verdade os domínios são para facilitar justamente criar um apelido para os IPs, mas também os IPs na internet têm essa característica de serem regidos pelos órgãos de pesquisa, normalmente do país em questão. No nosso caso é a FAPESP. E esses IPs eles são um CPF, aí eu coloquei a palavra CPF, mas na verdade é um endereço mesmo, como a gente tem, acho que a analogia mais correta é um endereço igual a gente tem na nossa casa, rua, número, CEP. No computador o que identifica ele é o IP. Tá? Então isso determina, no caso da intranet, determina o endereço do nosso computador dentro da rede. E a gente precisa entender também sobre as portas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai colocar o Arduino na rede, então ele vai ter que ter um endereço e ele vai ter que ter uma porta para a gente poder se comunicar com ele. A porta, a analogia é mais fácil porque porta é como se fosse a porta da casa mesmo da gente, em que precisa ter, inclusive as portas elas só funcionam realmente se tiver um locutor e um ouvinte. Então, como se a gente chegar na casa de alguém e bater na porta e ninguém atender, a comunicação vai falhar. Então precisa ter alguém para atender essa porta. Esse ouvinte normalmente é um serviço, né? Que a gente chama de listener, que ele fica esperando uma chamada do cliente. Então, numa comunicação que é conhecida como cliente-servidor, você tem o locutor, que seria o cliente que vai fazer uma chamada, ou vamos dizer, chegar na porta lá do ouvinte, né, do servidor, e o servidor vai atender e vai se comunicar, fazer o que tiver que fazer. Existem muitas formas de comunicação, tá, gente? A mais comum é essa cliente-servidor, em que o Arduino faz o papel, ele pode fazer o papel do ouvinte, ou seja, do serviço, e ele pode fazer também o papel do cliente, ou seja, do locutor. Se eu usar, é o que a gente vai ver hoje isso, quando a gente faz um web service, desculpa, na verdade a gente está fazendo um web server. São vários termos, mas no final das contas quer dizer a mesma coisa, que é um cara que vai ficar lá na rede, escutando, esperando alguém se conectar nele. Esse é a característica principal do web server. E outra característica também que é principal é que ele responde na porta 80, porque essa porta é a porta universal de internet, de site. Quando você digita um site, por exemplo, google.com, nós estamos fazendo o nosso browser, né, o nosso navegador de internet, acessar através da porta 80 o IP lá do Google e retornar. E aí ele retorna o que? Ele retorna o HTML, que é aquele que a gente já conhece do Google, que é aquele campinho de pesquisa lá com o botão buscar. Aquele HTML, quem retornou para a gente foi o servidor do Google. Então o nosso cliente navegador de internet foi na porta 80 do servidor do Google, fez uma requisição dizendo, olha, eu quero acessar a página, e o Google envia a página para o nosso cliente e o browser faz o resto do trabalho, que é ler o HTML, interpretar, botar as imagens lá, fazer as coisas pularem na tela. O básico dessa comunicação cliente-servidor de rede e portas é isso. Tá? Eu sei que é muita informação agora, mas a gente vai vendo isso mais na prática. Aqui achei um comparativo entre as diferenças entre internet e intranet. É que a intranet, o básico dessa diferença é que a intranet ela é fechada, restrita.
Então, pessoas que estão fora por exemplo, pessoas que estão fora da minha rede aqui, elas não conseguem acessar dados do meu computador como um outro notebook que está na minha intranet, por exemplo, eu posso trocar, que aliás é uma das, aqui, cadê? Comunicação externa, compartilhamento de impressoras. Olha, compartilhamento de impressoras a gente pode fazer na rede local, na nossa intranet, mas não na internet. Compartilhamento de dados, de arquivos, esse daqui existe tanto na internet quanto na intranet. Mas a rede local, ela só existe na intranet, porque a nossa rede local, o meu computador tem os meus arquivos, e se eu compartilho uma pasta do meu computador, por exemplo, na minha rede aqui, e eu ligar um outro computador na mesma rede, eu consigo que um computador acesse os dados do outro. Mas uma pessoa acessando, digamos que tenha o meu IP e consiga acessar a minha rede aqui, ele não vai conseguir acessar os meus arquivos porque está segura dentro da minha intranet. Aí entra outras questões de firewall e outros detalhes que eu não quero entrar em detalhe agora. Vamos avançar. Para esse cara que eu falei aqui, o SNET, o W5100, que é essa plaquinha que eu estou aqui, ela já tem tudo pronto, não precisa fazer nada, tudo na ideia do Arduino. No File Examples a gente tem aquela lista enorme de exemplos, a gente tem o Ethernet, e a gente selecionando o Ethernet abre mais um submenu, que é esse tanto de exemplo aqui que tem do Ethernet Shield. O que interessa para a gente é o Web Client e o Web Server, que é o que a gente vai trabalhar nas aulas aqui. A gente vai trabalhar nessa aula, vamos começar a ver aqui o Web Server, e depois, mais para frente, a gente vai falar do Client. Mas o que faz esses dois aí? Vamos pensar a funcionalidade deles no Arduino. O Arduino, a gente tem que ter em mente que ele tem as suas limitações, ele não é um computador completo, então ele não tem um sistema de arquivos, ele não tem um sistema operacional, ele não tem nada. O que ele vai ter é a programação que a gente vai jogar lá. Então, por isso que complica muito as coisas, tá, gente? No caso, a gente vai usar ele como web server. Então, o que a gente pode fazer como web server? Eu posso fazer uma chamada do meu navegador chamando, por exemplo, o Arduino, e ele me dá alguma informação. Aliás, esse web server aqui, que é esse exemplo aqui, abrindo ele e subindo para o Arduino, ele vai fazer já pronto um exemplo que é ler a porta analógica 0 e me devolver, 0 não, minto, ele lê as 6 portas analógicas e ele me retorna o valor das 6 portas analógicas. Então eu poderia, por exemplo, colocar 6 sensores lá, e ele, acessando via navegador, eu consigo saber o valor daqueles sensores. Isso, a princípio, dentro da minha intranet aqui, e lógico que não tem muita utilidade eu na minha rede local ficar lendo o sensor do Arduino, mas depois eu vou ensinar como a gente faz esse link para acessar o Arduino de fora, né, da internet. Aí eu poderia, aí sim, realmente começa a ter uma utilidade interessante, que eu posso colocar esse Arduino num lugar em que ele vai fazer a leitura dos sensores, e eu, a qualquer lugar do mundo, eu vou acessar o navegador, o endereço dele, e ele vai me dar o valor desses sensores. Isso que é bastante interessante. Já como web client, a aplicação ela é bem diferente. Só complementando, o web server, por exemplo, que é a aplicação que eu vou fazer aqui, é o acendimento remoto de uma lâmpada. Então, é uma das funcionalidades que pode serem feitas também, que não seria a leitura de informações, mas acionar dispositivos através da internet. E para isso eu preciso de um web server, porque eu preciso que o Arduino me responda, fique lá me ouvindo, e quando eu fizer o pedido através do navegador para acionar o dispositivo, a lâmpada no caso, ligar ou desligar, ele faça esse trabalho de ligar ou desligar a lâmpada. Então são aí duas aplicações para a parte de web server. E o web client é o contrário, é o Arduino fazendo o papel do navegador. Ele, por exemplo, acessando um Twitter, por exemplo, uma aplicação possível,
é que ele tenha, vamos dizer, algum sensor conectado nele, e que quando esse sensor dispara, por exemplo, um botão ou uma boia de uma caixa d'água, por exemplo, quando essa caixa d'água encher, ele vai e posta um Twitter, por exemplo, faz um post no Twitter, ou envia um e-mail, alguma coisa assim. Quando ele vai fazer esse tipo de aplicação, aí a gente tem que usar um web client, porque aí o Arduino vai fazer o papel de locutor. Ele vai dizer, olha, determinada coisa aconteceu e eu vou chamar um PHP, por exemplo, posso chamar lá um sitezinho em PHP que vai fazer o registro dessa informação no banco de dados. Olha, atingiu lá o limite da boia da caixa d'água. Grava no banco de dados a data e a hora. Então, aí o Arduino está fazendo o papel de cliente e o PHP lá do outro lado estaria fazendo o papel de servidor. Então tá, então dito aí os exemplos, no caso o que a gente vai fazer é o acionamento do dispositivo pela intranet, a princípio. Então a gente vai precisar de um web server escutando na porta 80 e nós vamos precisar de um cliente. Quem que é esse cliente? Esse cliente pode ser um navegador de internet, né, que é um cliente universal. Pode ser um Internet Explorer, um Google Chrome, um Firefox, Opera, por aí afora. Desde que ele trabalhe nos padrões de navegação, né, que saiba ler um HTML. Porque eu posso também fazer a conexão via linha de comando, chamando, existe um programa chamado Telnet, que eu posso apontar o Telnet para acessar a porta do Arduino, e aí ele vai me retornar o HTML lá com todos os comandos, aquela linguição lá, tipo Matrix, que não vai dar para entender nada. E esse é o papel aí do cliente, é traduzir esse HTML e mostrar as imagens, o posicionamento das coisas nas páginas, né? Para quem não tem muito conhecimento com essa parte de programação de HTML, de ASP, PHP, isso realmente pode parecer um bicho de sete cabeças. Mas vamos com calma que eu acho que a gente chega lá. Vamos ver o código. O código é bem complicado. Eu tive que separar em vários pedaços aqui. Primeiro, esse código é uma adaptação que eu fiz do exemplo. Eu fiz um código bem minimalista aqui para mostrar como é que é o fluxo da informação, justamente do exemplo do web server, tá? Então ele faz dois includes aqui, que um é da biblioteca SPI, que é uma biblioteca de comunicação, que depois a gente vai estudar também. Tem bastante coisa de comunicação para estudar. Tem o SPI, I2C, que são comunicações assim como a serial, que a gente já viu, são tipos de comunicações porque tem muitos dispositivos que funcionam com esse tipo de protocolos. E o Ethernet Shield é um deles. E ele faz o include da biblioteca Ethernet também. Muito bem. Essa instrução aqui, a gente já estudou isso, a gente já viu essa questão da declaração de variável array, né, que é um vetor de valores, e nesse caso é um vetor de valores do tipo byte. Então a gente está fazendo uma declaração aqui, abre colchete, fecha colchete, e dizendo que são esses valores separados por vírgula aqui que vão estar dentro dos elementos dessa variável de vetor. Aqui ele está declarando o MAC address, que é o endereço MAC. Isso daqui é um negócio que é como se fosse o número de série do dispositivo conectado na rede. É um número fixo que é determinado pelo fabricante. Inclusive, se eu não me engano, acho que são os 3 primeiros bytes, eles identificam qual é o fabricante, e aí acho que os outros 3 últimos bytes aqui, eles identificam acho que o número de série do próprio fabricante. Então é um negócio que ele está lá gravado no hardware, minto. A gente aqui vai configurar via software, mas normalmente nas placas de rede tudo isso já vem gravado no hardware, e é uma coisa que a gente não tem acesso, então não precisa se preocupar muito com isso, não precisa mexer nessa informação aqui, é só deixar ela quieta.
Lógico, a não ser que você precise fazer alguma coisa específica. Outro array de bytes aqui é o do IP. Lembra que eu falei que o IP são separar na hora que a gente vai escrever isso para passar esse número para alguém, tudo a gente usa a separação por pontos. Aqui ele está separado por vírgulas, 4 bytes, porque é a sintaxe do C, né, para o Arduino aqui, que é a declaração do tipo byte, a variável IP, abre e fecha colchetes, porque eu estou criando um vetor sem dimensão, e determinando a dimensão aqui na própria declaração, com o sinal de igual, e fazendo o abre chaves, fecha chaves e passando os valores que eu quero que sejam armazenados dentro desse vetor. Tá? Feito isso, esse é o nosso número IP. Então aqui no meu caso, a minha rede, ela tem os bytes dela são 192, 168, 1, tá? Eu falei das redes que tem o 0, pode ser que a sua seja 0 aqui. No meu caso ela é uma rede com esse byte, esse terceiro byte é 1. E eu coloquei um número 177 aqui, eu inventei esse número, podia ser o número 3, podia ser o número 4, podia ser qualquer número. Até 255, lógico, é um byte. Essa declaração aqui faz a declaração do servidor e diz qual que é a porta, no caso a porta 80. A gente pode mudar essa porta também, utilizar outras portas, mas a mais comum, principalmente nesse ambiente de acesso aí com web server e tudo, porta 80 é a mais comum. Vocês podem ver também, tem pessoas que usam às vezes a porta 8080, 9090, mas aí pode ter algum problema com firewall, então o melhor é usar a porta 80 mesmo. O setup é bem simples, faz o begin igual a gente faz da serial, né? Na serial.begin aqui a gente faz o ethernet.begin, passa os bytes do MAC address e os bytes do IP. Com isso ele vai iniciar toda a parte dele de comunicação com a rede e vai fazer o begin aqui do servidor. A hora que ele fizer o begin do servidor, o servidor vai começar a ficar lá de ouvido na porta lá para ver se alguém chegou. E no loop a gente vai fazer justamente esse teste. Aqui, digamos assim, de uma forma lúdica, o que ele está fazendo? Ele está verificando lá, existe um cliente, chegou algum cliente no serviço, no servidor, ou seja, alguém bateu na porta lá, se sim, me cria essa variável do cliente, ele faz a declaração da variável cliente e ele recebe se existe essa conexão, se existe alguém batendo na porta lá. Então por isso que ele faz essa verificação aqui. Declara a variável cliente, verifica se tem alguém batendo na porta. If client, ou seja, chegou alguém lá, então vamos fazer um while que vai ficar rodando eternamente enquanto o cliente estiver conectado. Esse código aqui, gente, ele não funciona. É só para a gente ver o fluxo da informação. Por que ele não funciona? Porque ele vai ficar rodando aqui enquanto o cliente estiver conectado. E como eu não estou retornando um comando básico, que é o HTTP 200 OK, para o navegador, o navegador vai ficar esperando isso, vai ficar sempre conectado, então isso aqui vai ficar infinitamente ligado, vai ficar rodando para sempre e a gente não vai conseguir nunca acessar o Arduino. Mas é aqui que a mágica, dentro desse while é que a mágica acontece. Porque dentro desse while nós temos o que aqui resolvido? Nós temos que o cliente chegou, que ele está conectado, e ainda tem um if para garantir aqui, é um exagero de verificação, mas minto, não é nem um exagero, é porque ele vai ficar dentro desse while, então ele tem que ficar verificando se o cliente está disponível de novo aqui. Ele faz essa primeira verificação aqui só para startar o processo, depois enquanto ele está rodando ele fica verificando se o cliente está disponível. E a leitura, é aí que complica o negócio, porque a leitura desse negócio ela é feita um caractere por vez. Ele vai ler cada caractere, inclusive os caracteres especiais de quebra de linha. Aí que entra os complicômetros, porque a gente vai ter que pegar, com esses caracteres especiais que a gente vai trabalhar para saber se terminou a conexão ou não. Então,
ele vai ler a função read aqui, né, client.read, devolve esse caractere e a gente vai trabalhar com essa variável C aqui, né, nessa parte do código aqui dentro do if. Quando tudo isso terminar e o cliente for embora, não estiver mais conectado, a gente tiver retornado para o cara ok e tal, ele vai sair do while e aí vai parar o cliente, vai fazer o loop de novo, chegando aqui e verificando se tem cliente disponível. Se não houver nenhuma outra chamada, ele vai pular o if daqui para cá e continuar esperando se tem algum cliente disponível. Tem algum cliente, entra no while e fica trabalhando, lendo cada caractere do cliente enquanto ele está conectado, e depois lida os caracteres, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco, como é que ele faz, como é que ele sabe que o cliente terminou de mandar caracteres. E aí quando ele terminar de mandar caracteres, a gente manda a resposta. Tá? Aqui já é o final, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar isso aqui. Aqui. Eu fiz um print screen aqui e dei um jeito de aumentar aqui os caracteres para a gente conseguir enxergar direito, porque esse é o código que vai abrir. Quando eu vier lá, que nem eu falei lá do... Cadê meu Arduino aqui, ó? File, Examples, Ethernet aqui. É o último aqui, Web Server. Esse código que vai abrir aqui, aquela parte que eu mostrei para vocês dos includes, deixa eu ver se eu aproximo aqui para mostrar direitinho. Olha os includes aqui, SPI, include Ethernet, o byte do MAC address, né, os bytes do MAC address, os bytes do IP, a declaração aqui do servidor aqui, do server, né, com a porta 80, o setup. E o que eu vou mostrar para vocês agora grande ali é essa parte do loop toda aqui, tá? Que eu fiz de forma minimalista na hora de apresentar no PowerPoint ali, porque realmente não cabia. E eu vou mostrar para vocês agora aqui de uma forma mais completa. Deixa eu até aproximar aqui para ficar mais fácil. Isso aqui é complicado. Então vamos lá, olha, aquilo lá que eu mostrei. O cliente chegou, o servidor, a gente usa o server.available para saber se chegou algum cliente. Se chegou, ele vai jogar na variável cliente, ela vai estar disponível aqui, vai dar true essa condição, esse if aqui vai dar true, ou seja, vai ser verdadeira a condição. E aí começa a complicar as coisas pelo seguinte: essa variável current line is blank é do tipo booleana, ou seja, ela vai receber verdadeiro ou falso. Ela é setada a princípio como verdadeiro. E ela é uma pergunta, né, se a linha corrente é vazia. Aí vamos lá no while, né, while client connected, ou seja, enquanto o cliente está conectado. E se ele está disponível, entra no if. Recebeu, olha o client.read aqui, a variável C do tipo char recebe esse client.read. E aqui ele faz uma seguinte pergunta, né? Ele diz o seguinte: se o C for igual ao caractere especial /n, quando a gente põe essa barra na frente assim, a gente está dizendo que é um caractere especial. O /n é o caractere de nova linha, new line, tá? Existe o /r, que é o de retorno de carro, e o new line é nova linha. Igual na máquina de escrever, né? A gente tinha lá o retorno de carro, e o /n seria a criação da nova linha, né? Então, ele está perguntando o quê? O caractere C, que chegou aqui na leitura, ele é uma nova linha? E a linha corrente, ela é vazia? Então, se isso for verdadeiro, ele vai entender que o cliente terminou de conversar com o Arduino e que a gente precisa começar a imprimir de volta a resposta. Se eu não responder exatamente esse cabeçalho aqui, porque justamente a resposta nesse tipo de comunicação ela tem um cabeçalho e um corpo, e esse é o cabeçalho. Quando o browser recebe esse cabeçalho, ele entende que o servidor já está retornando dados para ele. Começou a retornar dados.
O cabeçalho ele tem aqui uma especificação, isso aqui é um negócio complexo, tem todo um grupo que determina aí essa especificação, como é que é essa sintaxe, mas vocês não precisam ficar mexendo nisso aqui, isso aqui é fixo, tá? A não ser que vocês queiram fazer alguma coisa especial no cabeçalho. E ele me diz o que? Ele me diz que eu vou retornar um HTTP da versão 1.1 com status 200 e que é ok. Então isso retornando para o meu navegador, o Arduino retornando isso para o navegador vai entender que a conexão deu sucesso. Eu poderia, uma coisa que você já deve ter visto aí, o erro 404, página não encontrada, você já deve ter visto esse erro na internet por aí. É aqui que define que se deu ok ou não, ou qual é o erro, qual é o código do erro, vem nesse lugar aqui. Lógico que aqui tudo você tem que fazer na unha, né? Que mais? A segunda linha aqui me diz qual é o tipo que está sendo retornado. O tipo que está sendo retornado ele é do tipo text/html. Tá? Isso também é tudo convenção, tem sintaxes bem definidas aí. Mas para 99,9% dos casos vocês não vão precisar mexer em nada disso aqui. E aqui, e aí um println, só para fazer uma quebra de linha vazia, para terminar o cabeçalho. E aqui vai o HTML realmente de retorno, que é o corpo do HTML. Eu estou colocando uma tag aqui, ó, a gente faz como? Client.println, abre parênteses, abre aspas, igual a gente fez com comunicação serial, né? Bem parecido. E aqui eu retornando o HTML. Vocês podem perceber que tem as tags especiais. Por exemplo, essa que eu estou retornando aqui é uma tag chamada H1, que ela vai me dar um texto grande na tela. Então, para quem não conhece HTML, eu não vou poder entrar no detalhe aqui, mas vocês deem uma estudada nessas tags aí e para entender o que faz cada um. Fica longe aqui, deixa eu ver. Retornando o que a gente quer retornar para o navegador, a gente faz um break. Por quê? Porque simplesmente terminou aqui a conversa, né? Depois que o cliente disse o que ele tinha para dizer, a gente retornou o que tinha para retornar, acabou a conversa. Break, ele vai sair e vai esperar uma próxima conexão. Mas, quando... Aqui, na verdade, eu entendi como se a gente tivesse terminado a comunicação. Mas no primeiro caractere que for recebido aqui do cliente, a hora que ele conectar, não vai entrar nesse if aqui. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser pular esse if. Ele só vai entrar nesse if no final. Por isso que esse código é complicado, porque na verdade a primeira coisa que ele faz aqui é esse if, mas esse if aqui só vai ser executado na hora que tudo terminar. Na hora que toda a comunicação do navegador cliente acabar e quer dizer que é hora de responder alguma coisa lá para o navegador. Então, quando for recebendo o caractere aqui, o que vai acontecer? Ele não vai entrar aqui de cara, ele vai entrar aqui e vai fazer a seguinte verificação. Aqui. Ele vai fazer essa verificação. O caractere recebido é uma nova linha? Se for uma nova linha, ele seta a variável de que a linha é vazia como verdadeiro. Se for qualquer coisa, exceto o retorno de carro, a linha atual não é vazia. Então, a maior parte das coisas que vão ser recebidas vai entrar nessa parte aqui, porque ele vai ficar no loop até receber tudo. Aí ele recebeu o último barra N aqui, né, a última quebra de linha, a última linha nova. E ele recebeu de novo a linha nova, quer dizer, ele vai setar isso aqui como verdadeiro. Ou seja, aqui ele vai passar a setar isso como verdadeiro, vai pedir o próximo caractere, a hora que ele pedir o próximo caractere, ele vai verificar que também é um barra N. Então ele recebeu um barra N agora, o barra N ele recebeu na comunicação anterior, então pronto, quer dizer que tem uma linha em branco. Se tem uma linha em branco, quer dizer que o navegador terminou de enviar as informações e eu posso começar a responder. Tá? Eu sei que isso é muita informação para a gente absorver de uma vez, mas eu vou mostrar isso na prática aqui. Olha só, eu abri o exemplo do web server, tá? Esse aqui é o que eu fui lá no file, exemplos e tal, ele tem todos os comentários, explica aqui, tudo isso que eu expliquei para vocês ele está explicando aqui. Aqui no lugar onde eu faço aquele HTML de retorno, o que ele faz aqui é
a leitura das portas analógicas, as 6 portas analógicas e a impressão delas na página. Então vamos fazer isso aqui, vamos executar esse cara mesmo aqui. Deixa eu fazer o upload desse cara mesmo e vou chamar, porque eu quero mostrar o processo completo, porque já estourou o tempo de tudo aqui. Acho que eu nunca gravei uma aula tão comprida. Eu vou levar uma semana para fazer upload no YouTube. Aqui, vamos abrir o navegador da internet aqui, o Firefox. O que eu vou digitar aqui? Aquele IP aqueles 4 bytes que eu criei lá, que é o já está aqui. Eu já acessei ele várias vezes, então ele já está aqui. 192.168.1.177. Pá, olha lá. Olha ele me retornando aqui, ó. Esse aqui é o que o exemplo retorna. Ele está me retornando o valor de cada porta analógica. Eu não tenho nada ligado nas portas analógicas, então ele não vai retornar nada. Mas eu posso pôr aqui rapidamente. Já tá tudo estourado mesmo. Eu vou pôr aqui rapidamente um potenciômetro aqui. Ground, 5 volts. Liguei certo? Liguei. Ground, 5 volts, porta analógica 0. Aqui. Vamos ver. O retorno que ele me deu aqui de cara foi o 337, né, na porta 0. Vamos ver o que ele me dá agora só de ter conectado lá o potenciômetro. Ele me deu 524. Deixa eu rodar o potenciômetro para ver. Aqui, rodei. Rodei ele para um lado aqui, não sei para qual lado que foi. Ou ele vai me dar 0, ele vai dar... ou 0 ou 1024. Isso aí, me deu 0. Rodar ele totalmente para o outro lado. Ó. Aí ele vai me dar 1023. Então já estou começando a conversar aqui com o Arduino via web server. O exemplo que eu fiz aqui, eu tenho que substituir. Cadê meu Arduino? Aqui. O exemplo que eu fiz, o que eu peguei aqui? Eu peguei essa parte que ele faz o for aqui para fazer a leitura das portas analógicas, ranquei fora ele antes do break, o break ele tem que ter. Paguei tudo e fiz aquele código. Eu perdi o código aqui na minha imagem, eu não vou conseguir copiar e colar, né? Tá bom, deixa eu escrever aqui então. Só para vocês entenderem o que é aquele H1 lá. Aqui, arranquei tudo aqui, então vou escrever o que? Client.println e eu vou escrever lá o meu menor que H1 maior que H1 maior que texto fixo, aí o fechamento da tag H1. Quem mexeu com o WordStar lá nos idos de 1900 e bolinha, em Guaraná com rolha, deve lembrar que tinha que fazer isso para fazer o bold, itálico, essas coisas, quando ainda não existia programas para fazer isso automaticamente, como o Word da Microsoft Word e tudo mais. Mas deixa isso para lá, isso foi no outro século. Esse código aqui, ele é exatamente igual ao outro, só que no retorno, em vez de eu retornar a leitura das portas, eu estou retornando um texto fixo. Pronto, fiz o upload aqui, deixa eu ver, vamos atualizar meu browser aqui, ó. Então meu browser está lá com as portas, a hora que eu atualizar ele aqui, deixa eu dar um enter aqui, olha lá meu texto fixo voltando. Então, esse é o princípio da comunicação do Arduino através da intranet. Vamos deixar para a próxima aula aí que eu vou ensinar para vocês como é que faz o acesso externo depois e todos os outros detalhes até para fazer o acendimento da lâmpada, tá? Valeu, pessoal. Deixa eu só colocar os meus links de padrão aqui. Aqui. Então tá, é isso aí. Não deixem de visitar lá o renatoaloy.blogspot.com. Não deixem de ver também o manifesto do Arduino que eu coloquei lá. O meu site, eu fiz umas modificações bacanas lá no meu site, que é www.seriallink.com.br. Se vocês puderem divulgar, eu estou fazendo agora trabalhos oferecendo serviços de automação comercial, residencial, enfim. Preciso sobreviver também, tá, gente? E o site do nosso amigo Hylon e Roberto.
mecatrônica. Dúvidas, sugestões, renato.aloy@gmail.com. Valeu pessoal, desculpa pela aula comprida aí.